Muito bem, então vamos lá. Gente, temos aí o desafio de fazer função exponencial, tá? Vamos fazer uma versão da função exponencial bem prático mesmo, tá? A gente vai trabalhar aqui com o GeoGebra, já está aberto aqui até. E deixa eu deletar isso aqui. E aí vão aproveitando aí, vão abrindo o GeoGebra de vocês. Quem não sabe o que é GeoGebra, vai lá no vídeo, naqueles vídeos tem a explicação do zero a respeito do GeoGebra, tá? E aqui a gente já vai começar com alguns exemplos de função exponencial, modelos exponenciais, tá? Então, a função exponencial, ela é uma função que ela ajuda a resolver diversos tipos de problemas. Ela é bem apropriada para modelar, na verdade, certos tipos de fenômenos. E é uma função, gente, que está bem ligada a fenômenos da vida, né? A fenômenos do cotidiano. É muito fácil exemplificar a função exponencial, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, certo? Eu vejo, por exemplo, que na função quadrática, por exemplo, você fica catando coisas assim para poder utilizar perfeitamente no modelo de função quadrática, por exemplo, né? A função do primeiro grau e a função constante não. Porém, a função exponencial e de tabela a função logarítmica são, sem dúvida, as duas funções mais utilizadas e que mais tem a ver com a vida real. Por incrível que pareça isso, né? Na época que eu estudei logaritmo, eu não sabia que aplicação da logaritmo, que sentido tinha estudar logaritmos. Mas logaritmos e exponenciais estão intimamente ligados, tá? Então aqui está aparecendo na tela radioatividade e meia-vida, que é uma das aplicações, né? A radioatividade, se você tem uma substância radioativa, e ela é colocada na natureza, ela tem um período de decaimento, né? Que ela vai perdendo a radioatividade. E essa função que mede o decaimento radioativo é uma função exponencial. Crescimento de cultura de bactérias, né? Crescimento de culturas de fungos, de bactérias, né? A reprodução, de um modo geral, ela segue uma exponencial. Reprodução humana é uma exponencial, né? Reprodução de crescimento populacional é uma exponencial, né? De vários animais e de humanos também, de seres vivos, né? Como bactérias, fungos, etc. Vírus, a disseminação de um vírus, né? E a multiplicação dele é um crescimento exponencial, certo? E temos uma aplicação no mundo financeiro, várias aplicações no mundo financeiro que obedecem uma exponencial, tá? Juros, tem juros simples e juros compostos, mas os juros compostos eles são mais comumente aplicados, né? Tanto para aplicação financeira como para cobrança de dívidas, né? Quando você paga uma dívida de um cartão de crédito, por exemplo, né? Você vai pagar juros sobre juros, né? Você está devendo uma quantia. Quando essa quantia chega no próximo mês, se você rodar ele se você for por rotativo, né? sem pagar, aquele montante os juros vai incidir sempre sobre o montante, aí vai acumulando e vai haver um crescimento exponencial, tá? Então você vê situações em que você tem crescimento ou decrescimento exponencial. Então, um modelo, uma das formas de expressar o modelo exponencial é através da equação Q igual a Q0 a elevado a kx. Esse é o formato de uma função exponencial, tá?
Onde é que está a variável x? Está no expoente, ó, k vezes x. Então, por isso, ele caracteriza, é uma das características da função exponencial. A base, a é um número, é uma constante, k é uma constante, q0 é uma constante, né, e q final também são constantes aqui. A variável, a única variável que tem aqui é o x, e o x está no expoente. Então, aqui eu tenho quantidade final, quantidade inicial. O a é a base da minha função exponencial, certo? K é uma constante, né? Essa constante aqui ela vai determinar, vai influenciar também no crescimento, no decrescimento do exponencial. E o x é que é a variável, tá? Essa variável pode ser o tempo, pode ser uma quantidade específica que vai aumentando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, após o início de um experimento, o número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão nt igual a 1200, 2 elevado a 0,4 vezes t. Quanto tempo em horas após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias, né? Então aqui a gente tem n igual, a gente tem como modelo, né? Só para a gente não esquecer, o modelo é o que? N é igual a, você tem uma quantidade inicial aqui, que a gente vai chamar de N0, né? Quantidade inicial, vezes, aqui que no caso é 1200, aqui N0 é a minha quantidade inicial. Tem uma base da minha exponencial, que é uma base 2, 0,4 elevado a t. Esse 0,4 é o k, certo? Que é a minha constante de proporcionalidade aqui, característica desse crescimento. E ele pergunta, então, em quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias? Então, a quantidade final, né? Que é o n, aqui nesse caso, aqui é o n final. Ele tem o n inicial, que é 1.200. Quer saber em quanto tempo ele vai passar de 1.200 para 19.200, né? Então, aqui nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? É só substituição, né? Só substituir esse n aqui, ó, por 19.200, certo? Então, vou botar a resolução aqui, né? Para a gente ver. 1.200, 0,4t. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para despoluir. Vai ser igual, essa expressão vai ser igual a 1.200, né? E aí o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode dividir tudo por 100, né? Aí corta aqui esses zeros, vai ficar 12 é igual a 192, né? Aqui no caso eu fiz mais um passo, né? Nesse passo aqui eu fiz com um passinho a mais aqui, ó. Eu peguei esse 1200 aqui e passei dividindo aqui, ó. E aqui eu faço, né? Corto aqui, vou dividir aqui por 100, né? E aí eu faço o seguinte: 192 dividido por 12 vai dar 16, certo? Zerinho no quociente, e aqui eu acho 16. E aqui eu tenho uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar, quando possível, colocar tudo na mesma base. A base aqui é 2, né? E 16 de cara é uma potência de base 2, né? Se eu pegar o 16 e fatorar, né? 2 vezes 8, 16, 4, 2, o 2 dá 1. Então isso aqui fica 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta. Então aqui no lugar de 16 eu escrevo 2 elevado a quarta. Tá? E aí eu tenho igualdade de potências de mesma base. Vou ficar com 0,4t igual a 4. E aqui eu tenho t igual a 4 dividido por 0,4, que dá 10. Ou seja, depois de 10 horas, de apenas 10 horas, olha como é que é a coisa,
depois de apenas 10 horas, essa cultura de bactérias vai passar de 1.200 para 19.200 bactérias. Então aqui a gente já vê de cara uma característica da função exponencial, que é esse crescimento rápido. Mas a gente vai ver como esse crescimento se processa. Não é de uma vez assim que esse crescimento começa a ser surpreendente, tá? Ele tem um período inicial que é um pouco mais lento e depois ele tem um disparo. Outra forma de escrever uma função exponencial é Q0, 1 mais, Q igual a Q0, 1 mais I elevado a X. É um dos modelos que eu mais gosto, porque aqui você vê como é formada a função exponencial. No modelo anterior você pega ele meio que pronto, né? Pegou aquele pacote pronto, viu aquele coeficiente lá do expoente que você não visualizou como ele chegou ali, mas a função exponencial aqui, ela com essa estrutura aqui, você vê como é que ela está sendo formada. E eu vou aproveitar aqui, e vou mostrar a vocês como a gente chega nessa fórmula aqui rapidamente, que é uma coisa que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Como é que é o nascimento do meu modelo exponencial, tá? Então a gente está falando aqui de função exponencial. Como é que nasce aquele modelo exponencial? Como é que nasce aquele modelo exponencial da gente ali? É o seguinte, é uma ideia bem simples, tá? A ideia é o seguinte, ó. Eu vou utilizar uma ilustração que mais ou menos todo mundo pode acompanhar, tá? Eu vou pegar aqui num período inicial, né? Startando de T0 igual a 0, por exemplo, você vai fazer uma aplicação financeira a partir de um determinado momento, que é o instante zero, tá? Período zero. E você tem que naquele momento inicial você tem um capital inicial, você tem um capital C0, tá? Então o seu montante é o próprio capital que você começou. Daí, depois de um determinado período, geralmente um mês, né? Se você pensar numa aplicação que todo mundo conhece mais ou menos, que é a poupança, ou então algum fundo de renda fixa, vai funcionar do mesmo jeito, né? Vamos pegar a variação mensal. Então, nesse primeiro período aqui, ó, no primeiro mês, por exemplo, você vai ter uma taxa de juros que é I, né? I é a sua taxa de juros. A caneta tá bugando um pouquinho. Deixa eu tirar aqui e colocar de volta para ver se volta ao normal essa. Ele fica riscando aqui sem eu. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho aqui, ó. Taxa melhorou um pouco. Taxa de juros, certo? Taxa de juros, isso aqui é em percentual, sempre por cento, tá? Aí você tem uma taxa de juros lá, digamos que a taxa de juros seja fixa, né, como na poupança. E aí nesse segundo mês aqui, ó, o seu montante vai ser o quê? Vai ser o que você tinha antes, que você não vai perder, né? O que você tinha antes, mais isso aqui vai ser os juros, né? Como é que vai ser os juros? Você vai pegar os juros em cima do que você tinha antes. Então, é o C0 vezes o I, ou I vezes C0. Concordam aqui? Então, aqui eu tenho o montante aqui no primeiro mês, na primeira rodada. Você pega o que você tinha antes e vai acumular com os juros, né? O que você tinha antes com os juros. Tudo bem, para ficar um pouco melhor matematicamente aqui, ó, eu vou pegar esse C0 aqui, que é um fator comum. Vou fazer uma coisa fácil, que é colocar o fator comum em evidência, né? Eu pego C0 dividido por C0 dá 1, mais C0I dividido por C0 vai dar I. Aí eu fico com 1 mais I, certo? Porque se você multiplicar C0 vezes 1 vai dar C0. C0 mais C0 vezes I vai ser C0I. Então você não mudou nada do conteúdo, você só mudou o formato, né? Então eu tenho que o montante no meu primeiro período é dado por isso aqui. Então, no segundo período, o meu montante vai ser o quê?
vai ser tudo isso aqui que tinha antes, né? Então eu repito, tudo isso que tinha antes, 1 mais I, mais os seus juros. Essa sua taxa de juros vai ser em cima do que você tinha antes, que vai ser o quê? C0, 1 mais I, vezes I. Não é isso que eu estou fazendo? Estou pegando aqui o que tinha antes, estou multiplicando por I, e esse aqui é meu acumulado. Então isso aqui é o que você tinha antes, C0, 1 mais I, que é o que você tinha no mês anterior, mas isso daqui vai ser os juros que vão ser calculados, né? O juro ele está calculando em cima do montante do mês anterior. Então, isso daqui, ó, eu posso reescrever de outro jeito, utilizando a mesma tática, né, para poder dar uma enxugada aqui. Eu vou pegar o fator comum, eu tenho vários fatores comuns aqui, 2 fatores comuns. Tem o C0 aqui e aqui, tem 1 mais I aqui e aqui. Então, eles vão ser meus fatores comuns, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 1 mais I. Vou pegar o 1 mais I, vou colocar em evidência. Olha o que vai ficar aqui. Eu vou ficar com 1 mais I. E o C0, né? C0, 1 mais I, C0, 1 mais I. E aí eu abro parênteses e vou colocar eu já coloquei o fator comum em evidência. Vou riscar de outra cor aqui, ó, para você visualizar. Eu vou pegar esse fator aqui e esse fator aqui comum, vou botar em evidência. E aí o que eu faço? Eu pego tudo o que eu tinha antes e divido pelo fator comum. Aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 mais, né, C0, 1 mais I dividido por C0 mais I dá 1. Esse C0, 1 mais I dividido por C0, 1 mais I, vou cortar isso aqui e vou ficar com o I. 1 mais I. Opa, apareceu aqui o 1 mais I duas vezes, né? Então vai ficar C0, 1 mais I vezes 1 mais I. 1 mais I vezes 1 mais I vai dar 1 mais I ao quadrado. Tá? Então daqui já dá pra gente deduzir, né? Aqui a matemática é legal porque a gente está vendo que eu estou rodando o mesmo processo. Sempre vai chegar uma hora que eu vou ver um padrão. Vamos ver se a gente já consegue ver um padrão. Repare o seguinte, ó. Na primeira rodada, no primeiro mês, deixa eu apagar essa linhazinha aqui. No primeiro mês, qual foi que a gente obteve aqui, ó? C0, 1 mais I, correto? No final do segundo mês, a gente teve C0, 1 mais I ao quadrado. Dá pra ver o padrão aí, né? Aí no final do terceiro mês, eu vou ter o quê, ó? No T3, né? No T igual a 3 aqui. Não precisa nem colocar tudo isso aqui. Aqui eu já vou direto no meu padrão. O meu padrão vai ser o quê? Vai ser capital inicial 1 mais I. Agora, como eu estou no terceiro mês, vai ser elevado ao cubo, né? Se eu fosse calcular no quarto mês, ao final do quarto mês, o meu montante vai ser o quê? C0, 1 mais I, como eu estou no quarto mês, vai ser elevado à quarta. Então eu já tenho um padrão aí. Qual é o padrão? O padrão é o seguinte, né? Então, quando eu estou no enésimo mês aqui, ó, ou então no mês T, né? No mês T, para o mês T, eu vou ter o quê? M igual a C0, 1 mais I elevado a N ou elevado a T. Certo? Correto? Então, vou chamar isso aqui de N, para ficar mais genérico, né? Eu estou chamando de T. Então, vou botar aqui um Mzão, vou botar um N aqui. O meu M é muito parecido com N, então deixa T mesmo. Aqui no mês T, isso aqui vai ficar elevado a T, certo? Então, aqui se for T igual a 10, então vai ser C0, 1 mais I elevado a 10, né? Se for no 30º mês, C0, 1 mais I elevado a 30, tá? Então a gente tem uma fórmula, qualquer quantidade que seja quantidade final, nesse caso é o montante,
que a quantidade final é a quantidade inicial 1 mais i elevado a n ou elevado a x, certo? N é a quantidade de períodos, né? São os períodos. Esse período pode ser tempo, pode ser várias coisas, né? Q0 é a quantidade inicial e Q é a quantidade final, certo? E aí, gente, a gente tem várias aplicações disso aí. É muito fácil fazer essa montagem, né? Aqui é n períodos e I vai ser a taxa. Eu tenho uma taxa aqui que pode ser uma taxa de crescimento ou uma taxa de decrescimento. Uma taxa aqui, ele tem que ter essa taxa fixa, né? Para todos eles, tá certo? Então aqui a gente viu o padrão, a gente estudou e viu que o padrão é Q igual a Q0, 1 mais I elevado a N, tá? Vou voltar aqui. Belezinha? Tá dando para acompanhar aí mais ou menos? Isso aí a gente deu um salto assim, deu uma invertida, né? Tô começando pela prática, pela constatação empírica mesmo, que é como as coisas realmente acontecem. Na matemática, gente, pouca coisa acontece ao contrário do jeito que a gente aprende. A maioria, digamos, 90% das coisas da matemática, fazendo um chute aqui, né, dando um chute teórico, acontecem da prática para a teoria, certo? Hoje em dia a gente conta com simulação computacional, etc. Mesmo assim a gente pode fazer simulações empíricas, simulando situações reais, né? E chegando a uma modelagem matemática, tá? Essa coisa da gente ver equações vem do século 17 para cá. Enfim, mas muita coisa foi vista assim, dessa forma. Então, modelo exponencial, o segundo modelo exponencial é o que está aparecendo aqui, ó, Q0, 1 mais I elevado a x. Quantidade final, quantidade inicial, o tempo, a taxa de acréscimo ou a taxa de decréscimo, tá? Se esse I for um número positivo, você vai ter uma exponencial crescente. Se o I for negativo, vai ser decrescente, a gente vai ver isso aqui, tá? E o x é a variável que vai dar o período. Por exemplo, um capital de R$1.000 foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Escreva a equação do montante acumulado em função do tempo mensal, tá? Então aqui eu vou complicar o mínimo possível, que eu não estou dando matemática financeira, né? Mas lá na matemática financeira vocês vão ver aquela coisa de ficar mudando tempo para juro, não sei o que. Eu sempre, na maioria das vezes, vou botar casado aqui tempo, os juros, né? A taxa de juros com o período, tá? Se eu fizer diferente, eu vou fazer do modo mais fácil, que é você transformar o tempo, o período, na mesma unidade da taxa, tá? Vamos lá, escreva a equação do montante. Como é que vai ser o montante acumulado? Vai ser o quê? Vamos pegar a nossa equação base. Montante é igual o Q0, né? Vou botar montante é o capital inicial. Capital inicial 1 mais I elevado a N, né? É tempo. Eu vou botar T aqui, certo? Vamos ver os nossos dados. R$1.000 é o que? É o nosso capital inicial. Tranquilo? Então o 1.000 vai aparecer aqui. A taxa é 2% ao mês. Então a taxa é 2%. Aqui é que está o grande lance desse tipo, dos problemas, da forma que eu escrevo, né? Porque eu não escrevo o 100 aqui. Tem alguns autores que gostam de escrever o 100 aqui, para poder não ter o trabalho de fazer a conversão, tá? Mas isso limita um pouco a fórmula, então eu deixo a fórmula um pouco mais solta, né? mais flexível. 2% eu vou transformar 2 dividido por 100, 0,02. Tem que fazer isso aqui, tá? 2%, 2 dividido por 100, 0,02. Tá tudo prontinho aí para a gente aplicar na fórmula, né? Tem a taxa
escreva a equação do montante. Está aí a equação. Vou colocar a equação aqui em função dos meus dados, né? Isso aqui é uma equação genérica. A resposta aqui seria o que? Montante é igual a capital inicial, que é 1.000, 1 mais I. Deixa eu fazer isso aqui e depois eu apago, tá? Eu estou fazendo isso aqui para poder usar a estratégia de usar o slide, mas eu comecei a escrever, eu vou até o final. 1 mais I 0,02 elevado a T. Isso aqui vai me dar o quê? 1.000. Olha como se formou a equação. 1,002 elevado a T. Tá aqui, ó. Minha equação exponencial, tá vendo? Como é que ela fica? Eu tenho uma equação exponencial. Aqui a base da minha equação, que é 1,002, e o expoente é T. Tá? E aqui eu tenho uma constante aqui. Pronto. Essa é a resposta da letra A. Certo? 1.000, capital inicial, 1,002. Faz sentido? Faz. Repare que eu estou com uma função crescente, né? O que está acontecendo na função crescente? Você está pegando 100%, né? E está acumulando, está somando com com os juros, né? Então sempre vai ser 1 mais alguma coisa, tá? Então sempre isso aqui, a base vai ser um número maior do que 1. Opa! — 1,02. Eu botei um zero a mais aqui nessa passagem. Valeu. Pronto. Agora ficou 1 mais 0. Isso. Certinho aqui. Tá certo? Esse 0,02 é a minha taxa de juros que vai acumular. Vamos ver a letra B. Vou apagar aqui. Vai aparecer exatamente a mesma coisa que eu já tinha escrito aqui, né? Então, não vai haver mudança nenhuma aqui de conteúdo. Vai aparecer aqui. E eu vou aqui, né? Pronto. Então, quanto será o montante depois de 3 anos? O montante depois de 3 anos vai ser quanto? Deixa eu botar meu relógio aqui para controlar a hora. Quanto é que vai ser o montante aí depois de 3 anos? Vai ser... Só um minutinho aqui, deixa eu botar esse relógio aqui. Aqui, pronto. Eu controlo melhor o meu tempo. Joia. Montante depois de 3 anos. É só colocar... sim, aí aqui é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui o meu T. Esse T aqui. 3 anos, certo? Só que a taxa é mensal. Então eu tenho que pegar o tempo e transformar em mês, né? Aqui é fácil, né? Um ano são 12 meses. Então aqui vai dar 36 meses, certo? Para casar a unidade do tempo com a unidade da taxa. Então é isso. Aí na hora de substituir o T aqui, ó, eu substituo por 36, tá vendo aqui, ó? Então 1.000, 1,02 elevado a 36, calculadora. Tem que ser na calculadora, porque os problemas reais, todos eles tem que ser na calculadora. Não dá para você calcular isso aqui com a precisão na mão grande, né? Então, nossos problemas aqui na calculadora, 2.039,89 vai ser o montante aí depois de 3 anos, certo? Então a gente viu como a gente montou uma exponencial aí aplicado à capitalização ali, certo? Tudo bem. Aqui nós temos uma definição um pouco mais formal, né? Deixa eu, antes de passar para essa definição formal, deixa eu ver, eu vou aqui já passar um pouco para orientar vocês para a nossa atividade, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, lista de exercício, deixa eu ver aqui, aplicações, tá? Beleza. Tá.
Então aqui, ó, a gente tem é uma coisa parecida com isso aqui, né, que a gente vai trabalhar lá na nossa avaliação. Então aqui eu vou fazer um exercício interessante, que é montar, o que tem mais difícil aqui, na verdade, é montar as equações. Vocês podem observar que aqui eu não dou as equações, você tem que montar aqui as equações, né? Então aqui, por exemplo, uma amostra de 4 kg de uma substância radioativa se desintegra à razão de 3% ao ano. Letra A. Qual é a equação que expressa a massa M dessa amostra em quilograma, em função do tempo? E aqui, com o auxílio de uma calculadora, calcular a massa dessa amostra daqui a 10 anos. Então vou pegar isso aqui e vou jogar lá dentro da do nosso quadro aqui. Tá, onde está o nosso quadro? Pronto, aqui. Eu vou jogar aqui dentro desse quadro. E a gente vai olhando aqui a formação das equações, certo? Então nessa primeira aqui, como é que vai ser? Eu tenho uma amostra de 4 kg, tal. O que é interessante saber, né? Bom, em todos eles aqui nós vamos utilizar o mesmo modelo, que é Q é igual a Q0 vezes... Deixa eu vir mais para cá. Tá cortando aqui a minha escrita agora. Tudo bem. Aqui vai ser agora Q igual a Q0 1 mais I, não é isso? Elevado a N, ou elevado a N, seja lá o que for. Pode ser tempo, etc. Tá certo? N períodos. Então vamos lá. Uma amostra de 4 kg de uma substância radioativa se desintegra à razão de 3% ao ano. O que é que a gente tem aqui, ó? Ele tem uma amostra de 4 kg, que é a sua inicialmente, né? Você tem essa amostra de 4 kg, então é o seu Q0, a sua quantidade inicial. Se desintegra à razão de 3% ao ano. 3% ao ano é o que? É a minha taxa, tá? Só que aqui eu tenho uma taxa de decrescimento, né? Ela se desintegra. Taxa de decrescimento. É uma taxa de decrescimento. Tem que observar isso aqui. Na questão anterior a gente tinha aquela... era uma taxa de crescimento, né? Porque se você está investindo ali na sua aplicação, aquela taxa vai... você vai acumular, você vai crescer o seu capital inicial, a sua quantidade inicial. Mas essa quantidade inicial aqui, ó, ela vai se desintegrando, né, com essa taxa aqui. Então 3%, gente, é uma taxa de decrescimento. Então eu tenho Q0, e aqui eu já vou identificar com a letrinha que eu estou adotando, que é o I, né? Esse 3% aqui é o meu I, certo? Já tenho Q0, já tenho I. Qual é a equação que expressa a massa dessa amostra em quilograma em função do tempo? Então vamos colocar aqui. Então M vai ser igual a quê? A minha quantidade inicial, que é 4, correto? Aí é que tá, 1. Se é taxa de decrescimento, esse I é negativo. Se é negativo, mais com menos vai ficar menos. Menos a taxa de 3%, 0,03 elevado a T. Certo? Então essa aqui é a minha equação, que na verdade vai ser o quê? 4 vezes 1 menos 0,03 dá 0,97 elevado a T. Essa é a minha equação exponencial. M é igual a 4 vezes 0,97 elevado a T. Deixa eu colocar aqui um sinal de implicação, né? Implica que M é igual a 4 vezes 0,97 elevado a T. Pronto. Aqui nós temos a nossa equação exponencial. Faz sentido? Faz, né? Porque aquele 100% que a gente tinha, ele vai decrescer 3% a cada mês. Então é 1 menos
0,03 que vai sendo acumulado aí a cada mês, certo? Ele vai ter esse decrescimento aí. Então esse 4 ele vai decair. Então esse M final com certeza é menor do que 4. Vai ser sempre menor do que 4. Com o auxílio de uma calculadora científica, calcular a massa da amostra daqui a 10 anos. Então é só substituição de fórmula. M é igual a 4 vezes... Eu não vou fazer isso aqui agora não, só vou indicar. E aí você vai fazer a continha e vai conferir o resultado, tá? Vai fazer isso aí elevado a 10. Correto? E aqui acha o resultado. Só substituição de fórmula. Então, fizemos essa primeira questão, que é um exemplo de decaimento, né? Exponencial. Número 2. Vou subir aqui. Número 2. A cada balanço anual, uma firma apresenta um aumento de 10% de seu capital. Considerando Q0 o seu capital inicial, qual a expressão que fornece esse capital C ao final do ano nessas condições? É fácil aqui, né? Vai ser o que aqui? Aqui eu tenho Q, quantidade final, é o que? Quantidade inicial, eu já vou colocar aqui, ele não dá, mas é genérico. Quantidade inicial, 1, vai ser mais ou vai ser menos? Mais, né? Porque ele tem um aumento de 10%. Então, 1 mais 10%, que é 0,10 elevado a t. Pronto, está aqui a minha fórmula, é Q igual a Q0, 1,10 elevado a t. Q0 vezes 1,10 elevado a t. Tranquilo? Aí foi o segundo. 3. Devido ao declínio da qualidade de vida de um bairro, prevê-se que, durante os próximos 4 anos, um imóvel sofrerá desvalorização de 10% ao ano. Aqui cortou um pedacinho, mas dá pra gente começar a fazer, né? Se hoje o valor do imóvel é de 20 mil reais, descreva a equação que expresse. Aí eu vou voltar lá porque cortou um pedaço aqui, tá? Cortou um pedaço aqui. Deixa eu voltar lá para o meu PDF. É essa aqui, devido ao declínio tal. É esse aqui, tá? Vou pegar esse aqui, vou printar e vou jogar lá. Pronto. Vou jogar aqui, Ctrl V. Pronto. Aqui, devido ao declínio, aqui, qual será o valor? Pronto. Então, ele vale 20 mil reais. O que é que está acontecendo aqui? Ele tá sofrendo uma desvalorização de 10% ao ano. Então ele tem aquela quantidade, aquele valor avaliado, no caso 20 mil. No ano seguinte vai ser 20 mil menos o juro em cima do 20 mil, certo? Essa taxa de desvalorização. E no outro mês você vai sempre fazendo esse abatimento sobre o residual anterior, tá? Então, qual vai ser a fórmula? Eu vou chamar aqui de quantidade final, né? Vai ser o quê? Quantidade inicial, que é 20 mil. 20 mil. Vai ser menos ou mais aqui agora, entre parênteses. Se eu estou desvalorizando, ele está decaindo, né? Então, vai ser uma exponencial decrescente. 1 menos... Qual é a taxa de desvalorização? 10%. 1 menos 0,10. Certo? Elevado a t. Essa é a minha fórmula geral. Qual vai ser o seu valor daqui a 4 anos? É só substituir esse t por 4. Certo? Então a gente viu aqui um exemplo de decaimento exponencial. Tá certo? E o resto é repetição, tá? Vocês vão pegar essa lista que já foi postada lá. Essa é a ideia, certo, gente? Então você vai ter essa fórmula aqui sempre Q igual a Q0, 1 mais I elevado a N. Se for uma taxa de crescimento, isso aqui vai continuar positivo. Se for decaimento, isso aqui vai ser negativo. Isso fica muito claro no enunciado da questão.